Eu queria convidar você a abrir Eclesiastes, capítulo 7. Abre lá sua Bíblia, liga lá. Eclesiastes, capítulo 7, verso de 1 a 12. Estamos aí retornando à série de mensagens Sentido da Vida. Essa é a 10ª mensagem. Eclesiastes, se eu não errar agora, tem 13 capítulos, então a gente está na metade. Na metade do livro. E hoje quero falar sobre reflexões para a vida. Na verdade, o capítulo foi dividido em 2 partes. Ele é longo, tem muita sabedoria aqui. Eclesiastes 7, de 1 a 12, diz: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso. Pronto. Agora quem está em casa me ouve. O coração do sábio está onde há luto, mas o tolo na alegria. Verso 5, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Pois não é sábio fazer tal pergunta. A sabedoria é como uma herança, é como boa e beneficia aqueles. É coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas vantagens do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem possui. Bom, estamos aí nesse estudo, desde o ano passado, em Eclesiastes. E se você faz uma leitura muito superficial do livro, dá a impressão que o escritor ele não vê a vida com bons olhos. E é alguém infeliz. É alguém que não está satisfeito com a vida e não vê nada de positivo na vida. E se a gente lê esse capítulo 7 no início, inclusive, dá vontade de parar. Mas não é isso. Relembrando, Salomão ele está nos convidando a cada vez mais confiar no poder de Deus. Ele se fez, o Salomão, ele se fez de experiência para viver tudo isso que ele está falando aqui e conhecer algumas dessas mazelas da vida e viu que sem Deus não tem sentido. E a gente vai vendo que sem realmente Deus nós não temos sentido da nossa vida. Nós não temos rumo. E Salomão vem trazendo aqui alguns conselhos, ele traz aqui algumas sabedorias, alguns provérbios para a gente ir pensando. Mas o que me chama muita atenção nesse capítulo 7 é que a gente olha para a vida, a gente olha para o nosso dia a dia, olha para a nossa sociedade, e a gente percebe que as vidas não alcançam o máximo do seu potencial. Que muitas pessoas não conseguem realmente viver a felicidade.
viver realmente aquilo que Deus tem para elas, não conseguem viver uma vida próspera, não conseguem viver melhor nesse mundo. E a gente vai olhando a sociedade nossa como está, e a gente se pergunta, por que está desse jeito? O que está acontecendo? E eu tenho uma resposta bem simples para isso. Nós não conseguimos conquistar tudo aquilo que temos ou queremos, porque nós não vivemos ou não praticamos justamente as verdades da palavra de Deus. É só olhar, irmãos, você começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você começa a ver alguns convites dela para a nossa vida, para uma melhora de vida. E a gente olha, não, mas isso aqui eu vou ter que abrir mão daquilo, não, eu não vou fazer isso. E quando a gente vê, a gente não está vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque a Bíblia é o único livro que traz para o homem aquilo que o homem de verdade é. É o único. Você não vai encontrar em nenhum outro livro que fale do homem justamente o que o homem é. Não vai. Você não vai encontrar isso em livro de filosofia, de história. Você não vai encontrar isso em livros de psicologia, de pedagogia. O que vai encontrar nesses livros são estudos do que o homem já é. Mas o que a Bíblia traz é do que o homem é e poderá ser. É diferente. Além do mais, é um livro que vem antes desse. E se eu leio, se eu coloco em prática o que está nesse livro, com toda certeza nós seremos pessoas melhores e faremos melhores coisas. É isso que Salomão está nos convidando. Está nos chamando. Só que o problema, e a gente vai entender isso nesse capítulo 7, nesse domingo e no outro, é que quando a gente se depara com as verdades da Bíblia, com aquilo que ela traz sobre quem nós somos e o que deveríamos ser, a gente olha e vê e começa também a olhar as nossas paixões, os nossos desejos. E alguns estão abrindo mão dessa caminhada com o Senhor para viver as suas paixões e os seus desejos. E o apóstolo Paulo já tinha alertado sobre isso, assim como Salomão. Lá em Romanos 1, verso 24, ele diz: pois isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. E eu quero destacar justamente a expressão os entregou. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, ele vai falando sobre o estado que a sociedade da sua época, e não é diferente da nossa, chegou. E ele dá uma lista ali de situações de pecados. E chega um momento que Paulo diz o seguinte: Deus fez o seguinte, 2 pontos. Entregou essa sociedade às suas paixões, os seus desejos. Irmãos, às vezes a gente lê esse versículo assim meio batido. E a gente acha que é só... Deus deixou fazer o que eles querem então. É como, às vezes, a gente, como pai, e que já está sem paciência com o filho, que o filho fica insistindo. Você fala, vai, faz. Já aconteceu isso com você? Não, né? E aí você deixa. E aí depois o filho chega lá arrebentado, machucado, magoado, triste, sei lá o que aconteceu. E aí você faz só aquela frase, né? Conhece essa frase? Eu não te disse? Mas com Deus isso é pior. Porque o que Paulo está dizendo aqui, que os entregou as suas paixões, os seus desejos, é justamente já o início da ira de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: já que vocês não me ouvem, e nós vemos isso nos versos anteriores, que o apóstolo Paulo disse que Deus se manifestou de todas as formas, mas essas pessoas não o quiseram ouvir e nem conhecê-lo,
e se tornaram os seus próprios deuses, pois eles vão dizer que eles começaram a buscar para eles a sua própria sabedoria. Então Paulo está dizendo, já que Deus se fez conhecido, se manifestou e eles não quiseram, então Deus disse o seguinte: vivam do jeito que vocês querem, mas vocês receberão a recompensa daquilo que vocês estão procurando. E aí, quando as pessoas que não são discípulos de Jesus ouvem isso, começam a dizer o seguinte, que Deus é um Deus carrasco, que Deus não é tão bom assim, porque se Deus fosse tão bom assim, eu não passaria por isto ou por aquilo. Se Deus fosse tão bom, não haveria sofrimento, que é o tema da semana que vem. Só que essas pessoas não olham o que elas estão fazendo. E essas pessoas que eu digo, irmãos, não é somente as pessoas que estão fora da igreja, as da igreja também. E Deus diz, eu vou os entregar nas tuas próprias paixões, ou seja, eu estou aqui de braço cruzado porque você quer, porque meus braços poderiam estar estendidos. E aí a gente vai vendo o que vai acontecendo na nossa vida e na nossa sociedade. E o capítulo 7, ele vai nos ensinar algumas reflexões para a gente pensar em não cair nas ciladas dessa vida que nos rodeia, desse mundo em que estamos inseridos, esse sistema que rege esse mundo. E ele já começa dizendo, olha, toma cuidado com o teu nome. Olha o verso 1 aí que diz, um bom nome é melhor que um perfume finíssimo. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Alguém já ouviu aquela frase, o nome limpo é a melhor coisa para se ter? Ou algo parecido? A gente usa muito essa frase com relação a sujar o nome. Não é? Ah, fulano tem um nome sujo. Já ouviu isso? Teu nome está sujo, irmão? O que é nome sujo, né, quando a gente fala isso? É nome que está no Serasa, no como é que é? SPC, né, o cartão de crédito está estourado, não pode usar, porque todo dia recebe uma ligação, toda hora. E a gente usa essa frase para isso. Mas aqui, Salomão não está falando de SPC nem de Serasa. Antes fosse. O versículo, ele, ainda que parece que destoa, né? Salomão estava falando de nome limpo, agora está falando que a morte é melhor que o dia de nascimento. Parece que a impressão que eu tenho quando leio Salomão assim, muito rápido, é que Salomão sofria de esquizofrenia. As falas não se conectavam, mas se conectam. E a gente vai entender o que ele está dizendo aqui. Vamos entender primeiro o que ele está falando de nome limpo e esse perfume. Nos tempos antigos, irmãos, se usava perfume, uns perfumes caros, para dois momentos. Um não era tão caro. O primeiro momento era justamente para ungir os corpos dos mortos. Lembra que Jesus, aquela mulher, jogou um perfume e secou com seus cabelos, um perfume dos seus pés, e Judas disse, poxa vida, poderia ter vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres. E ali era um simbolismo do corpo de Jesus sendo ungido. As mulheres, quando vão até o túmulo de Jesus, porque levavam ali especiarias para ungir o corpo de Jesus, era isso, era um costume daquele tempo. Também se era usado perfume para os visitantes e para você que chegava em casa cansado. Irmãos, naquele tempo não tínhamos asfalto. Era terra, poeira, chinelão. E depois de um belo banho, quando se dava para tomar banho, um perfume, ou não se tomava banho, mas se passava o perfume, o corpo ficava mais cheiroso. As pessoas sentiam, percebiam o aroma. O que Salomão está dizendo, quando ele diz que um bom nome, guarde esse bom nome, é que aonde essa pessoa com um bom nome chega, tem um perfume. É como se fosse um perfume. Já viu aquele perfume gostoso quando a pessoa passa? Você
Perfume gostoso. Com a máscara atrapalha um pouco. É justamente isso. Esse é o bom nome. Aonde as pessoas com o bom nome chegam, ninguém fala mal, ninguém critica. Fala, não, aquele ali eu ponho minha mão no fogo e não preciso depois usar creme, porque não queima. Eu confio naquela pessoa. Irmãos, nós temos um nome que precisa ser zelado. E não é o seu nome de batismo. Não é o seu nome que está lá no registro de nascimento que eu estou dizendo. Mas é o nome de cristão. E cristão é pequeno Cristo. Aqueles que são discípulos de Jesus. Acho que deu algum problema aqui. Esse nome precisa ser zelado. 1 Pedro 2,12 diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo, aqueles que os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glórias a Deus quando ele julgar o mundo. O que Pedro e Salomão estão dizendo é o seguinte: guarde o seu nome, que mesmo que alguém procure levantar algo contra você, eles vão perceber que é mentira, e no dia em que o Senhor nos chamar para irmos para a sua casa, essas pessoas vão ver que o nome de Deus foi glorificado. O nosso nome de cristão precisa ser reservado, guardado. Infelizmente hoje, irmãos, temos vivido um tempo em que os cristãos resolvem as suas questões, as suas queixas, igual as pessoas do mundo, igual as pessoas que não têm Cristo. Os cristãos hoje resolvem as suas dificuldades com brigas, com discussões, com raiva, destroem às vezes até a reputação de outro para poder se dar bem. E aí as pessoas que estão em volta já não vêem muita diferença nos que são cristãos. E aí eles começam a se questionar: para que eu vou para a igreja? Se eles são igual a mim. Não tem diferença. Irmãos, se nós queremos ganhar o mundo para Jesus, nós precisamos ser diferentes do mundo. Mesmo que as coisas sejam difíceis, a gente precisa resolver de outro jeito, de outra forma, para que o mundo conheça Jesus Cristo. Zelar realmente pelo nome. É isso que Salomão está dizendo: cuide do nome. Cuide de quem você é, daquilo que você carrega, da palavra que você lê. E aí Salomão vai usar essa expressão que parece que foge do contexto, que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque ele está dizendo que quem tem um bom nome, no dia da morte, ele é lembrado dos feitos e fatos que fez. E detalhe, depois de morto continua dando testemunho, continua falando. No próximo domingo, eu vou falar sobre um pastor que viveu no século XVII, o testemunho dele. Ele já morreu, mas continua falando. O que nós estamos levando para as pessoas que vão falar depois de nós? Eu não lembro o nome do escritor que morreu, estou tentando puxar na memória, não está aqui. Que na lápide dele está escrito o seguinte: eu não estou aqui. Eu estou na memória daqueles que leram os meus livros, ou na memória daqueles que me acompanharam. Eu não estou aqui. Para nós cristãos também deveríamos colocar isso na lápide por dois motivos. Primeiro, eu não estou aqui, porque realmente nós não vamos estar ali. Vai estar essa casca que vai morrer. Nós vamos estar na eternidade com o Pai. E por outro motivo, nós vamos estar na memória, na lembrança das pessoas em que nós abençoamos, que fomos canais de Deus para abençoar. Irmãos, o que as pessoas vão lembrar de você quando você morrer? O que as pessoas vão lembrar de você quando você partir daqui? Vão dizer: graças a Deus foi tarde? Ou vão dizer: que falta que está fazendo?
Como eu fui abençoado, abençoada por essa irmã, por esse irmão. Será que vão dizer uma expressão que uma vez ouvi e guardei para mim? Que o céu ficou mais rico e a terra mais pobre com a partida daquele irmão. Paulo, o apóstolo, entendia muito bem essa dinâmica. Ele disse: Pai, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu estiver vivo, eu vivo para Cristo, eu levo o nome de Cristo e faço com que o nome dele seja proclamado. Mas se eu morrer, melhor ainda, que é um lucro, eu vou me livrar de toda essa mazela, dessas maldades desse mundo, o pecado já não vai mais ter poder sobre mim e eu vou poder morar na eternidade com Deus. Então é um lucro. Mas enquanto eu estou vivo, viver para mim é Cristo. Eclesiastes nos chama a ter esse perfume do bom caráter, de sermos bons cristãos, de que as pessoas possam olhar para nós e ver diferença. E para isso também a gente vai ter que se preparar para pagar o preço. Porque quando você começa a fazer a diferença, também já se abrem as portas das críticas, das perseguições, das dificuldades, porque você vai começar a viver a vida que a vida cristã nos ensina. Mas ele continua. Ele, além de dizer, cuide do seu nome, ele também nos ensina a viver bem. Porque todos nós vamos ter o mesmo fim. Olha aí o verso 2 e 4. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde tem festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto do triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É duro, é puxado esse versículo. Mas a gente pode entender muito, ainda que pareça contraditório. Irmãos, uma das questões que a pandemia mais mexeu com a gente, eu digo mexeu porque agora parece que está mexendo menos. Não foram tantas contaminações. Os irmãos sabem quantos foram contaminados no Brasil? Foram milhões. Milhões de contaminados. Um número assim absurdo de pessoas contaminadas pelo Covid. Mas o que mexeu muito conosco, que não é um número tão grande, mas expressivo, foram de mortes. Passamos da casa de 620 mil mortes. Milhões de contaminados e milhares de mortes. E por que mexe tanto com a gente as mortes? Porque a gente só lembra da vida quando a gente ouve falar da morte. A gente só começa a refletir na vida quando a gente está num velório. Quando a gente olha aquele corpo no caixão, a gente reflete um pouquinho sobre a nossa vida. Quando a gente está em festa, quando a gente está na alegria, a gente não reflete da vida. A gente não pensa muito no futuro. A gente não é muito de fazer projetos, planos para o futuro na festa. Mas quando a gente se depara com a morte, a gente começa a pensar em quem que eu magoei. Eu começo a pensar em quem me magoou. Eu começo a pensar mais na família, eu preciso cuidar mais. E a pandemia fez isso com a gente. Porque toda hora, todo dia, todo instante a gente convivia com a morte. Ou era pela TV, ou era para algum parente, algum vizinho. Os irmãos devem estar lembrados que até um certo ponto, a gente só convivia com a morte do Covid pela TV. Ou pela a estatística colocada lá pelas prefeituras. Não passou muito tempo, a gente começou a conviver com a morte do Covid próximo de nós, em parentes, em vizinhos, em amigos. Logo, logo. Isso começou a mexer com muitas pessoas que hoje estão vivendo problemas emocionais por causa dessas situações. O que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, você que está vivo,
lógico, ele vai falar para os vivos, que morto não vai entender. Pense na sua vida. Reflita um pouco em quem você é e o que você está fazendo. Porque isso é sinal de sabedoria. Porque o sábio olha essas situações terríveis, desagradáveis e reflete um pouco. Agora, aqueles que são tolos gostam só da festa. Gostam só dos momentos bons, mas não param para refletir. A gente vê muito isso, irmãos, quando a gente é mais novo. E quando a gente é mais novo, a sensação que a gente tem é que a gente vai ser eterno. A gente não acha que morre. Quando nós temos ali 20 anos, 25 anos, 15 anos, a gente não reflete muito na nossa idade que está por vir. Então a gente quer festejar, a gente quer farrear. A frase do momento na boca da maioria dos jovens é sextou. Mas aí vai chegando mais próximo, posso dizer isso, da nossa idade? A gente começa a refletir um pouquinho mais. E quando a gente vai mais longe do berço e mais perto do túmulo, a gente reflete mais ainda. E começa a pensar o que ainda dá para me fazer. Porque dá, irmãos. Enquanto o coração não para, dá para fazer muita coisa. Mas eu digo para vocês, jovens que estão aqui e estão ouvindo, comece a refletir no futuro agora, porque passa muito rápido. Semana passada eu conversava com a Paula, a gente comemorando os 25 anos de casados. Eu falei, nossa, passou rápido. Que rápido. 25 anos que ela me aguenta. Assim, ó. Eu disse para ela, nossa, parece que foi ontem. Que eu estava lá no altar da igreja central de Teresópolis. E você estava entrando com teu pai. Parece que foi ontem. Porque passa rápido. É isso que Salomão está tentando nos mostrar. Aí ele diz, viva bem. E o que é viver bem? Viver bem não é farrear, irmãos. Viver bem não é ir para balada. Ainda que não dá para dizer que isso é ruim, porque se eu falar para quem vai que é ruim, ele vai dizer que eu sou tolo. Porém, as consequências disso é que não são mostradas. E aí que a vida vai se perdendo e se esvaindo. O melhor da sua energia, somente você jovem, vai sendo entregue em qualquer coisa. O viver bem que ele está dizendo e viver com saúde é justamente vivendo na presença de Deus. Porque, irmão, se a gente viver na presença de Deus com seriedade, com sinceridade, a gente vive feliz e bem. Está na hora de nós despertarmos e entendermos que viver bem com Deus não é viver carrancudo. Não é viver com cara fechado. Já contei para os irmãos que quando Constantino, que foi aquele imperador que decretou o cristianismo como religião oficial de Roma, quando ele morreu, o seu sucessor, ele pensou, ele não fez, mas ele pensou em tirar o cristianismo como religião oficial. Deveria ter feito, mas não fez, como religião oficial de Roma. Porque a frase dele foi, essas pessoas são pálidas, carrancudas e sem alegria. Pensa nisso. Isso não é viver bem. Irmãos, nós como cristãos, temos a maior motivação do mundo para viver bem. Chama-se Jesus Cristo. Que morreu, ressuscitou e nos garantiu vida eterna. Temos lutas? Muitas. Venha domingo que vem que eu vou falar delas. Mas podemos viver bem.
Ele diz no verso 3 que a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Aí parece que contradiz com o que eu estou falando. Mas o que ele está dizendo é que não tem como fugir da tristeza. Tristeza faz parte, sim, do nosso dia a dia. E a gente pode ainda viver um pouco feliz dentro da tristeza. Como, pastor? Refletindo nas nossas ações que causaram essa tristeza. Por exemplo, vou explicar. Você vive um momento triste na sua área financeira. Está apertado, sobra mais mês do que salário, você não consegue dar conta, não consegue aproveitar bem a vida. Tem um passeio que poderia fazer com os irmãos, não pôde fazer porque faltou dinheiro. Isso gera tristeza. Mas nessa tristeza me faz refletir. E aí eu vou refletir o porquê que eu gastei tanto. No que eu gastei tanto. Em que eu estou investindo que talvez nesse momento eu não possa me alegrar tanto contra os outros. Ou em que eu estou investindo e o meu salário está indo embora que eu não percebo. Nos faz refletir, é isso que ele está dizendo, que no rosto triste também tem ali algo para nos ensinar, que a tristeza faz com que o rosto melhore. Ou seja, o que Salomão está tentando nos dizer é, nesses momentos, pare um pouco, reflita. Já vivi isso, irmãos, na questão financeira. 2006, quando nós sentamos e vimos que estava tudo estourado, cartão, salário menor que um mês. E foi o momento que sentamos, refletimos, reavaliamos e nos organizamos. Isso serve para qualquer área da nossa vida. E aí sim, a gente começa também nessa tristeza, nessa angústia, fala: Senhor, me ajuda. E o Senhor começa a dar sabedoria, que é o tema central. Não que Ele vai colocar lá na tua conta o que está precisando para sanar as dívidas, mas Ele vai começar a te dar sabedoria, te dar oportunidades, te dar momentos certos para você agir e consertar o que estava errado. E aí, irmãos, Ele nos convida a fazer algo extraordinário dentro de tudo isso, que é olhar para frente. É continuar avançando. O verso 7 e 8 diz: a opressão transforma o sábio em tolo. O suborno corrompe o coração e o fim das coisas é melhor que o seu início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. O que Salomão está querendo nos mostrar é que diante de tanta maldade, de tanta desgraça que a gente vê, tem hora que a gente começa a se corromper. Tem hora que a gente começa a pensar assim: será que vale a pena continuar desse jeito? Será que esse negócio aí de dar o outro lado da face é real? Ele diz aí, que a opressão transforma o sábio em tolo. Porque aquele que se achava sábio começa a pensar: não está valendo a pena. E ele diz: olha, o que vale a pena é você ser perseverante, é você ter paciência, porque perseverança e paciência nos faz olhar para frente. Nos faz pensar em um futuro. O que deixamos de levar, mas o que podemos ganhar. E começamos a olhar as situações ruins com outros olhos, porque se a gente começar a olhar muito mal e não refletir sobre esse mal, a gente se torna malvado. Se a gente começar a ouvir muito as situações ruins e quem fala das coisas ruins, e a gente não rebater com aquilo que o Deus tem feito de bom, a gente também se torna malvado. Quem dirige sabe que quando você está dirigindo, principalmente à noite, numa estrada, você não pode ficar olhando o farol que vem. O que acontece? Você sabe o que acontece, quem dirige. Se você está numa estrada, principalmente numa reta, vem um carro ao contrário, e você fica olhando para o farol do carro ao contrário, você automaticamente parece que é puxado para o farol e bate de frente. Você precisa desviar a atenção. Quando eu fiz autoescola, uma das dicas que o instrutor deu é olhar para a faixa branca da sua lateral direita. Que aí você desvia os olhos daquele farol. Principalmente quando você se depara com um farol alto vindo. Isso é para qualquer coisa da sua vida, irmãos.
Se você só ficar olhando desgraça, 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 e parece que a gente só busca a desgraça para ver, daqui a pouco você vai olhar e vai dizer, não tem sentido viver. Não tem sentido investir, não tem sentido caminhar, não tem sentido continuar. Se a gente olhar somente isso e não olhar o outro lado, porque, queridos, no mesmo momento que a gente está no mundo em que a gente vê muita desgraça, a gente está num mundo em que tem muita bênção. Depende do lugar que você olha. A tristeza que nós recebemos no nosso dia a dia, quem dá sentido para ela somos nós. Ou eu me afundo, ou eu ergo a cabeça e digo, não, eu vou caminhar. E é isso que Salomão nos convida hoje, a olhar para frente e avançar. Ele diz que o fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. E o verso 10 diz, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje, diz alguém. Isso não é sábio fazer tal pergunta. Às vezes irmãos, a gente começa a olhar tanta maldade, tanta tristeza, que a gente pensa, antigamente era melhor. Algumas coisas eram. Mas a gente fica preso lá atrás. E se a gente fica muito preso lá atrás, a gente pode sofrer um problema, uma doença mental chamada depressão. Que depressão é excesso de passado. Tem questões biológicas também, tá? Mas muitas pessoas que sofrem depressão, excesso de passado. Estão muito lá no que aconteceu, não conseguem resolver. E já falei isso aqui em outras mensagens. E a gente começa a achar que antes era melhor. Irmãos, eu conheço muitos cristãos que estão fora da igreja que dizem assim, não, porque quando eu fui para a igreja minha vida piorou. E eu não consigo entender essa frase. Talvez veio com os motivos e motivações erradas. Mas não entendeu o que é o evangelho. E quando eu pergunto, mas piorou em quê? Fala, porque agora não tem dinheiro, porque agora não sei o quê. Fala, mas quem disse que vir para o evangelho você vai ter dinheiro? Dinheiro é outra situação, é você trabalhar. Estudar para ter uma outra profissão. A gente vive uma situação que eu poderia chamar síndrome do Egito. Porque quando o povo saiu do Egito, e lembra, se você ler o texto, lá diz que eles clamavam. Deus, quando chama Moisés, ele diz o seguinte, eu ouvi o clamor do meu povo. Então eles estavam clamando. Porque eles eram escravos, estavam sofrendo. E Moisés é levantado. Moisés encara Faraó, tira o povo do Egito. Eles veem aquele monte de gente morrendo no mar, os egípcios. Mas quando eles olham para o deserto, eles reclamam e dizem, poxa vida, lá no Egito a gente tinha carne na panela. Lá no Egito, a gente tinha uma cama para dormir. Mas no Egito eles tinham chicote também. No Egito eles trabalhavam 25 horas por dia. Não tinha descanso. É isso aí mesmo, arrumei mais uma hora, porque eles não tinham descanso. Mas por quê? Eles não entenderam que enquanto estão no deserto, eles só estão numa travessia. O objetivo final para esse futuro, diante de tudo aquilo que eles estavam vendo, não era deserto, era terra prometida. E quando eles estão de frente para a terra prometida, que levaria em torno um pouco mais de 20 dias, porque a gente fala que levava 40, mas você lê o texto, diz que levaram 40 para ir e voltar. E o Senhor disse, agora eu vou multiplicar 40 por 1. 40 anos. Um ano. Deu para entender, né? 40 anos. Mas eles iam levar 40 dias, no máximo, para chegar na terra prometida. Mas eles só olharam o deserto. O que eu quero dizer para você, para a gente ir para casa refletindo? Irmãos, aqui não é o céu. Aqui não é o céu. A gente pode viver o princípio do céu aqui, se a gente tiver um bom nome. Se a gente preservar o bom nome de Cristo e viver a palavra. Aplicar a palavra. A gente precisa viver bem aqui.
Porque o fim de todo mundo é igual, a morte. E eu posso viver bem aqui como um bom cristão. Preciso viver bem aqui zelando pelo meu irmão, pela minha fé. E continuar olhando para o futuro, porque o deserto realmente não é fácil. O deserto é quente, tem muita areia. Tem poucos lugares que dá para me beber água. Aqueles pequenos oásis que aparecem lá uma vez ou outra. Mas enquanto eu estou no deserto, Deus está comigo. Enquanto aquele povo estava no deserto, Deus cuidava deles, e mesmo em pecado. Leia lá, que durante os 40 anos, mesmo em pecado, Deus cuidou deles. Durante o dia uma nuvem os guiava para também, não só guiar, mas protegê-los do sol escaldante. E durante a noite a torre de fogo os guiava, mas também não só os guiava, mas os protegia do frio da noite, porque o deserto é 8 e 80. Mesmo assim, Deus estava com eles. O verso 11 e 12 diz que a sabedoria é como uma herança, é como uma coisa boa que beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é essa, que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E essa sabedoria é encontrada em Cristo, que preserva a nossa vida, mesmo diante dos desertos. Reflita um pouco sobre a sua vida. Reflita um pouco sobre como você tem carregado o nome cristão com você. Pense um pouquinho no deserto que você está e lembre-se, a terra aqui, ainda que é bom viver aqui. Tem algumas coisas que a gente faz que é bom, mas aqui não é o céu. O céu é melhor, então continue olhando para o futuro, continue pensando naquilo que Deus tem para você. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, refletir realmente nas Tuas grandezas e maravilhas. Que possamos preservar o bom nome de Cristo em nós, para que a sociedade que nos rodeia possa olhar não o Flávio, mas olhar Cristo em Flávio. Por isso, Senhor, me ajude a guardar o bom nome, a viver bem a minha vida, a desfrutar das Tuas bênçãos e daquilo que o Senhor tem para mim, mas entendendo que aqui não é o céu. Posso viver um pedacinho, um pouquinho do céu aqui, guardando a Tua palavra em meu coração, mas o nosso destino final não é aqui, não é o túmulo, mas é a casa que o Pai já reservou através de Jesus Cristo para nós. Pai, leve os Teus filhos em paz, Tuas filhas em paz. Que possamos ter uma semana excelente, refletindo na Tua palavra e naquilo que podemos fazer de melhor para que outros conheçam Teu nome. É assim que oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.